Olá, bom dia, Brasadames, advogado criminalista, contato 11985454271. Pois bem, confissão do investigado, confissão do averiguado. Nós todos sabemos que a confissão é sim usada como meio de prova para condenar, mas ela também tem as suas vantagens. No meio defensivo, a confissão deve ser usada em situações que, tecnicamente sendo analisadas pelo advogado, principalmente o advogado criminalista, veja que não tem outra forma e o acusado, o investigado, vai infelizmente ser condenado. Então, nós podemos usar a confissão como meio de uma atenuante lá na terceira fase da dosimetria penal, o que pode beneficiar em muito o seu cliente, o que pode beneficiar em muito a pessoa investigada. Confissão. Recentemente, melhor dizendo, uma época anterior aí atrás, a confissão era usada apenas como meio de prova para condenar. Mas, isso por quê? Em muitas situações, o acusado, o investigado, logo na abordagem, já era conversado daquela forma carinhosa para confessar. E depois colocava-se, isso mesmo acontecia na rua, dentro de uma mata, em qualquer outro lugar aí, dentro de uma casa, próximo de uma delegacia, próximo do fórum, em diversas situações irregulares. Mas isso tinha uma validade, porque confessou perante a autoridade, mesmo que fosse lá o guarda municipal, o policial militar, o investigador, considerado autoridade. No momento da abordagem, ele já falava aquilo e já estava, entre aspas, confessando o que fez ou aquilo que não fez. Os abusos são muitos, eram muitos. Hoje está mais difícil de acontecer, mas ainda acontece. Veja só, o STJ, preocupado com isso, no Aresp, né, de Minas Gerais, ele criou aí algumas diretrizes, algumas normas, alguns requisitos para a confissão. Confissão extrajudicial, confissão judicial. O foco aqui desse bate-papo é a confissão extrajudicial. Deixa eu pegar aqui. Aresp 2, 123, 334, Minas Gerais. Tá? STJ, perfeito? Então veja só, o que acontece aqui? Confissão extrajudicial. Eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho e depois fazer um pequeno comentário. Somente será admissível no processo judicial ser feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal, público e oficial, né? Tais garantias não podem ser renunciadas, interessante, hein? Não podem ser renunciadas pelo interrogado. E se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. Olha que legal! A inadmissibilidade permanece, mesmo que o acusado tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova. E ainda dá exemplo, como por exemplo, o testemunho do policial que acolheu. Veja, confissão extrajudicial somente será admissível, isso quer dizer que ela pode ser inadmissível, como ele falou um pouquinho mais lá na frente. No processo judicial, não tem aquela confissão lá, né? Eu indicio dentro do inquérito policial. Eu indicio porque confessou. Não tem, ela só tem validade no processo judicial. Se feita formalmente, de maneira documentada, assinado, escrito por testemunhas, autoridade policial, advogado, certo? Advogado é importante nesse caso, dentro de um estabelecimento público, ou seja, dentro de uma delegacia de polícia, certo? Pode ser feito em outro estabelecimento público? Pode, mas a regra é dentro de uma delegacia de polícia, dentro de um estabelecimento público e oficial. Olha, duas exigências. Não basta ser público, tem que ser oficial esse estabelecimento.
das garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado. Havia, antigamente, algumas pressões que, posteriormente, o investigado, né, o réu, chegava lá no fórum e falava assim, não, eu não quero mais confessar, eu não fiz aquilo não, é mentira, tal, porque ele foi pressionado lá atrás, né? Ele foi pressionado dentro da cadeia, foi pressionado dentro do sistema prisional, dentro de uma delegacia, ou próximo lá do fórum, ou na condução, para ir e voltar, para lá e para cá, para fazer o IML, o exame de corpo de delito. Ele foi pressionado e ele renunciou à confissão. Agora não pode mais, confessou uma vez, vai ter o benefício da confissão. Renunciado pelo interrogado. Se alguma dessas aqui que foi dito não for cumprida, a prova será inadmissível. Prova inadmissível deve ser desentranhada do processo e considerada inútil e não pode mais ser utilizada de forma alguma. Veja só que interessante, prova inadmissível. A inadmissibilidade permanece. Permanece quando? Mesmo que a acusação quem é? Ministério Público, promotor de justiça, certo? Mesmo que a acusação tente, ele force lá, ele aperte lá em algumas situações que ele está tentando introduzir a confissão novamente extrajudicial no processo, por outros meios de prova. Qualquer outro meio de prova. Qual é o meio de prova mais comum nessa situação? Ele desconfessou, ele falou que não fez, que fez, depois falou que não fez, mas ele conversou com o policial. Portanto, eu, promotor de justiça, eu, Ministério Público, vou perguntar para o policial lá na audiência de instrução se ele confessou e o que ele falou. E aquilo lá será válido como prova. Por quê? O MP tem como base que a prova deve ser produzida na audiência de instrução, debaixo de julgamento, o que não está errado. Mas nesse caso aqui, está expresso aqui, né, por essa decisão do STJ, que esta prova não mais terá validade. Mesmo, olha o que diz aqui, ó. Mesmo que a acusação, o MP, tente introduzir a confissão extrajudicial no processo. No processo na audiência de instrução, debate e julgamento. Por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho de um policial que acolheu. Perfeito? Abraça essa, meu amigo. A confissão é super interessante. Lá na terceira fase do processo, na terceira fase da dosimetria penal, que está no artigo 65, a linha D, olha aqui, ó. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Isso aqui é uma circunstância atenuante. Uma circunstância atenuante vai fazer com que diminua a pena. Eu falei terceira fase da dosimetria penal. Errado. Segunda fase da dosimetria penal. Lá na segunda fase, que tem a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Certo? Terceira fase seria, no caso, as causas de diminuição e as causas de aumento. Tá? Então, aqui no caso, corrigindo, segunda fase, atenuante e agravante. E no caso aqui é uma atenuante. Abraça essa, meu amigo. Sucesso na sua causa e tamo junto. Um abraço.